السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. O assunto de hoje é o equilíbrio. E vamos falar sobre o equilíbrio a partir de uma história da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E antes de citar essa história, vamos refletir o que é o equilíbrio. O equilíbrio é um ponto mediano, é o centro entre dois extremos. Temos o extremo do exagero e temos o extremo da negligência também. Hoje, citamos muito o exagero, a pessoa fazer muito além daquilo que é o normal e é o exigido por ele. Porém, não devemos deixar de lembrar que temos também a negligência. Então, o equilíbrio é o ponto mediano. E Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado disse: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E assim vos fizemos uma nação de centro, uma nação mediana, uma nação de equilíbrio. Então, al-Islam, a religião de Deus Altíssimo seja, e o muçulmano, nós temos como qualidade, como particularidade o equilíbrio. Equilíbrio entre todas as nações e civilizações que já existiram antigamente, equilíbrio na ação, equilíbrio na crença, equilíbrio na conduta. E para cada tópico desses tópicos, e para cada assunto desses assuntos, temos um exemplo. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos um exemplo desse equilíbrio. E esta história é narrada pelo Imam Muslim, onde ele cita que um homem chamado Hanzalah radiyallahu ta'ala anhu, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah encontrou Abu Bakr, também o grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Abu Bakr, o primeiro dos sucessores do profeta no governo, Awwal al-Khulafa al-Rashidin, o primeiro dos al-Khulafa al-Rashidin. Como de costume, um amigo encontra o outro amigo, pergunta a ele como está. E é isso que Abu Bakr fez. Perguntou ao seu amigo Hanzalah: Kaifa ant? Como está? Então, geralmente respondemos: graças a Deus, tudo bem. A saúde vai bem. A situação tal, tudo bem. Porém, Hanzalah, em sua resposta, já se dirigiu a outra dimensão. Ele já pensou na dimensão religiosa, na dimensão da adoração a Deus Altíssimo seja. Já se dirigiu à dimensão daquilo que é relacionado à vida eterna, al-akhirah. Por isso ele reclamou e condenou a si mesmo. Então, como está Hanzalah? Então Hanzalah disse a Abu Bakr: Nafaqa Hanzalah. Ou seja, Hanzalah é um hipócrita. Então, esta foi uma condenação muito grave. Ele condena a si mesmo como um hipócrita. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é a pessoa expressar algo que, na verdade, na realidade, dentro de si não existe. Ou seja, aquilo que é externo e aquilo que aparece para as pessoas é contrário daquilo que tem dentro do coração, que tem dentro do íntimo da pessoa. Por que esse homem falou isso? Aí Abu Bakr disse para ele, perguntou espantado: o que você está dizendo? Ou seja, isso é muito grave. O que diz você? Então ele explicou por que está dizendo aquilo. Qual é o sentimento desse homem? O sentimento de Hanzalah é o seguinte. Ele disse: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا
الأزواج والأولاد والضيعات فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. O que Hanzala disse? Ele disse: estamos junto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estamos na mesquita junto dele, ouvimos dele, rezamos junto com ele, aprendemos dele como devemos adorar a Deus Altíssimo seja, o que devemos fazer em nossas vidas, e estamos numa situação de crença muito alta, o nível de nossa crença é alto. Então ele diz, estamos junto com o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e ele nos fala sobre o inferno e o paraíso, como se estivéssemos vendo, observando tudo isso. E aí depois, quando saímos da presença do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, saímos da mesquita, vamos para os nossos afazeres diários. Então, vamos para o comércio, para o trabalho, para a família, a casa, estamos com a esposa, com os filhos. Aí ele diz, فَنَسِينَا كَثِيرًا. Então esquecemos muitas coisas. Então, ele reclama esta situação, a situação na qual ele está, quando está em adoração a Deus Altíssimo seja, dentro da mesquita, está junto com o mensageiro de Deus dentro da mesquita, e depois quando sai para fazer os afazeres normais da vida, que todo mundo precisa. E Abu Bakr, ele diz para ele, eu também sinto o mesmo que você. Vamos até o mensageiro de Deus reclamar isso para ele. Então foram até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, contaram o que Hanzala disse, e aí o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse para eles dois, deu o seu conselho, deu a sua sentença, disse para ele, para eles, para os dois, para quem? Para Hanzala e para Abu Bakr, e esta é uma mensagem que permaneceu registrada nos livros da biografia, da tradição, da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para todas as gerações depois de Hanzala e de Abu Bakr. O que disse o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam? Disse, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. Falou sobre o equilíbrio, sobre esse sentimento que Hanzala e Abu Bakr tinham. E aqui eu quero antes fazer uma observação muito importante. Vejam a sinceridade que eles tinham. E também outra observação. Imaginem como era o comércio deles, como era o centro comercial no qual eles tinham que comprar e vender, que eles tinham que trabalhar, como eram as famílias deles, a esposa, os filhos. E imaginem como são os meios nos quais vivemos hoje. Os nossos centros comerciais, as nossas ruas, os nossos costumes, as nossas famílias, as nossas esposas e filhos. Eles, na situação em que eles estavam, reclamaram a diminuição da fé no coração quando vão para poder trabalhar, para poder viver, para poder procurar o sustento, para terem uma vida familiar. Vamos dizer, para irem procurar satisfazer as necessidades mundanas. Eles reclamaram. Imagina a gente, o que a gente tem que reclamar daquilo que a gente faz e daquilo que a gente precisa ver, tocar, ouvir no meio onde a gente vive. Essa é uma outra observação. Então, voltando, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Eu juro por aquele em cujas mãos está a minha alma. Ou seja, eu juro por Deus. Eu juro por Allah subhanahu wa ta'ala. Se vocês permanecessem na situação em que estão, quando estão junto comigo, e fi dhikr, e recordando a Deus Altíssimo seja,
eu juro por Deus, que se vocês permanecessem na situação na qual estão, quando estão comigo, nível alto de fé, e permanecessem recordando a Deus sempre, sem parar, os anjos iriam descer dos céus somente para vos cumprimentar, somente para saudar a vocês. Os anjos iriam descer dos céus somente para saudá-los. Aí ele disse, porém, Hanzala, sa'a wa sa'a, uma hora e outra hora. Ou seja, você precisa de uma hora na qual você se dedica à adoração a Deus, à oração, ao jejum, à leitura do Alcorão, ao estudo religioso, recordar de Deus, lembrar, mencionar muito o nome de Deus. Uma hora para isso e outra hora para o seu descanso, para você trabalhar, para procurar o sustento e assim por diante. Então aqui nós aprendemos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam o equilíbrio. Porém, essa palavra, uma hora para isso e uma hora para isso, não significa como algumas pessoas podem entender, uma hora para Deus e outra hora para mim. Uma hora para Deus, outra hora para mim. Ou podem entender uma hora para adoração e outra hora eu posso me libertar e fazer os erros, cometer o pecado. Não. Significa exatamente uma hora para aquilo que é direito de Deus, que é a adoração direta a Ele, e outra hora para o direito individual de cada pessoa, como o descanso e como a alimentação, e também o direito das outras pessoas. Todo ser humano tem deveres para com os outros. A família tem um direito, as pessoas também têm o direito financeiro e assim por diante. Como disse o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, em outro texto, disse: Inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li nafsika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Disse o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam: para Deus, para o teu Senhor, você tem um dever. Para consigo mesmo você tem um dever, e para com a tua família você tem um dever. Portanto, dê para cada qual o seu direito. العبد الذي كسب